Já estamos aqui na sede do Ministério Resgatando Vidas, trazendo mais uma palavra do trono de Deus para o meu e para o seu coração. E o título da mensagem que nós vamos trazer hoje é: parar nunca, recuar nunca, avançar sempre. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Todos encontraram? Ele diz assim: e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para longe, para que ele não pereça. Quero ouvir a igreja. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta caminha. Escapa lá para longe, para que não pereça. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Digam para mim, por favor, o título da pregação de hoje, bem alto. Amém. Nós estamos vendo aqui o quanto é bom nós termos um amigo. E esse amigo, na hora que você pensa ao amigo carnal, na hora que você pensa que ele está do teu lado, não é que ele te apronta? Agora veja bem o que é a diferença do homem para Jesus. Mesmo esse jovem senhor chamado Ló, ele tendo aprontado com um homem que tinha o maior amigo que todos nós podemos ter, que era Jesus, ele apronta com Abraão. Mas Deus, ele tinha e tem, assim como ele tinha fidelidade com Abraão, ele também tem comigo e com você. Ele coloca no coração dele que ele destruiria duas terras ao mesmo tempo, Sodoma e Gomorra. E ele planeja como seria aquela destruição. Você pensa que quando o mal chega perto de você, Deus não já preparou a tua vitória há tantos anos? Você pensa que Deus vai te evitar que você passe pelo problema? Não, Ele vai te tirar, é tu problema. O Senhor, Ele dá uma ordem a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Mas de onde mais? Para a terra que eu te mostrarei. Olha o que é a fidelidade, olha o que é a confiança. Abraão não foi perguntar a Deus: para onde é que eu vou, Senhor? E como é que eu vou ser sustentado lá? Quem é que eu vou levar? O Senhor já tinha dado uma ordem a ele. Aí é onde entrou o deslize dele. O Senhor mandou ele levar a família dele. A família dele era só Sara, porque ele não tinha filhos. Mas o Abraão de bonzinho acaba levando de contrapeso quem? Seu sobrinho, Ló. O que acontece? Só que lá começou um conflito entre os funcionários de Abraão e entre os funcionários de Ló. Quantas vezes acontece isso na minha vida, na sua vida, na nossa casa, no nosso cotidiano, na nossa família, na nossa igreja? Quantas vezes? É engraçado. Pastor, só dá hora para pregar o Francisco. Pastor, só dá hora para louvar a Maraísa, porque é filha dele. Coitada, está com 500 anos que ela não louva. Assim também era aqui no princípio. Sempre acontece essa discórdia nas nossas vidas. Sempre o inimigo vai levantar alguém que nós confiamos para se levantar contra nós. Mas só que o Senhor, ele tinha uma promessa com o velho Abraão. Quando ele planeja destruir aquela terra, ele sabia que Ló estava naquela terra. A primeira atitude de Deus foi: pudera eu esconder isso
do meu amigo Abraão? Deus não esconde nada de você. Aleluia. Deus não esconde nada. Se Ele tem uma promessa na sua vida, você pode ter certeza. Se você continuar firme na presença dEle, esta promessa vai se cumprir. Queira o que o diabo não queira. É a promessa de Deus. É o querer dEle. Até que Ele decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele manda exatamente o anjo para salvar Ló de onde ele estava. Aí como é que ele diz? E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Qual é o mal nosso? Olhar para trás. Você não tem que se preocupar com o seu ontem. A minha Bíblia e a sua, ela diz claro, através da boca de Paulo, lá em 2 aos Coríntios 5,17. Alguém lembra o que está escrito lá? Assim que nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. E irmã, se a tua vida está na mão de Deus, por que você vai se incomodar com o que os outros falam? Se a promessa de Deus é para que você continue na palavra dele, Ele já sabia os teus erros. Ele conhece a tua história e só Ele tem o poder de te julgar. Só Ele e mais ninguém. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Ele está dizendo para você: parar nunca, recuar nunca, avançar sempre. Acredita, você não pode parar, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está perguntando para você. Por que parar? Por que você tem que parar? Você precisa acreditar, minha irmã, aquele teu pecado, que você possa até ter cometido. Alguém que está te julgando está fazendo maior do que ele. Porque a minha Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, capítulo 7, 1 ao 3, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma balança que tu pesares, tu também será pesado. Antes que tu olhe o arqueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está na tua. Na medida que eu julgo alguém, minha irmã, eu estou tirando uma de juiz. E nós não somos juízes na presença de Deus. Nós vamos ser julgados por Ele, sim. O nosso dever é orar pela pessoa que está fazendo algo que não agrada a Deus. A pergunta que eu te faço: Aleluia, Deus. se essa pessoa recuar do Evangelho, se ela cair na fé e ela morrer, ela vai para onde? E você, que foi o colaborador para que ela caísse na fé, você vai para onde? É isso que você quer? É isso que você quer? Olha o título da pregação de hoje: parar nunca, recuar nunca, avançar sempre. Você precisa a cada dia olhar para o seu eu. Nós não temos que estar olhando para a vida do irmão, o irmão A, o irmão B, o irmão C. Nós temos que olhar para Cristo, porque é Ele sim, é Ele que nos dá vitória, é Ele que é o nosso alvo, é Cristo. Nós não temos que estar dentro da igreja ou fora dela, julgando quem quer que seja. Amém, Jesus? Você é a Jerusalém. Você não pode parar a obra de Deus. Esdras, capítulo 4, versículo 24, ele diz assim: então parou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e ficou parada até o ano do segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Minha irmã, meu irmão, quando nós julgamos alguém, nós podemos estar parando a obra de Deus na vida daquela pessoa, na minha vida, na sua vida. Nós temos que olhar para frente, nós não podemos olhar para trás. A ordem foi dada, vai em frente, não olha para trás. Você não tem que estar olhando para a vida de quem quer que seja. Você tem que avançar. Você foi chamado para ser vitorioso. Você foi chamado para ganhar vidas. Você foi chamado até mesmo
O silêncio. O homem e a mulher de Deus ganham vida para o Senhor. Sabe por quê, minha irmã? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia, ela ensina eu e você a ganhar vidas através do silêncio. Se eu não sei o que vou falar, eu me calo, deixo o Espírito de Deus tocar na pessoa, deixa o Espírito de Deus tocar na igreja, deixa o Espírito de Deus se movimentar, que a igreja vai acordar, o Espírito de Deus será movimentado e a igreja crescerá para a honra e a glória do Deus vivo que fez os céus e a terra. Aleluia! Amém, Jesus? Quem recua está desconhecendo o Senhor. Jeremias 9:6. Jeremias 9:6. Lê comigo como é que ele diz? Lê comigo, vai lá bem alto, vai. A tua. Olha só, minha irmã, olha só. Voltando lá para Mateus, capítulo 7, versos 1 ao 3. Como é que ele diz? Lê para mim. Para que não seja ajudado, porque com a mesma balança que pesares, tu também será pesado. Antes que tu olha aquele que está doido do teu irmão, tira a trava que está na tua. Aí chega o grande profeta Jeremias, ele diz o seguinte: a tua habitação está no meio do engano. Pelo que o engano recusa conhecer-me, diz o Senhor. Aleluia. Quem conhece o Senhor não tem ódio no coração. Quem conhece o Senhor não perde tempo julgando. Quem conhece o Senhor abre o coração. Eu posso dizer que eu fui ganho para Cristo, eu cheio de uísque. Cheio de uísque. Sempre gostei de uma bela rede. Cheiro todo deitado. Chega a Maraísa pequenininha, de um culto da Assembleia de Deus, ela e a mãe dela, ela deita comigo na rede e começa a louvar. Abre o seu coração, deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou, o inimigo está vencido. Aleluia. E o resto eu esqueci. Agora escuta bem. Mesmo eu cheio de uísque, mas eu estava consciente que era Deus falando comigo. Não precisou chegar numa igreja e ficar os irmãos sapateando. Não precisou ninguém me pegar pelos cabelos e levar lá para o altar para eu receber Jesus. Não precisou os crentes ficar falando mentira. A gente vê hoje uma mentira tão grande dos pregadores de hoje. Irmão, Jesus está me dizendo, irmão, que se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Que crente desgraçado de mentiroso. Que crente miserável de mentiroso. Será que Deus é ditador? Deus não é ditador. Nós vamos vir para a presença dele pelo amor que ele tem por nós. É na hora que nós abrimos o coração. Não é pela enfermidade. Por que Deus vai botar uma enfermidade em mim para que eu recebê-lo? Que Deus tão vingativo é esse? A não ser que João 3,16 fosse uma mentira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha. Ele está mandando que eu tenho que estar no hospital, todo chorado, remendado, para que eu venha recebê-lo. Ele está dizendo que é aquele que crê. Agora eu volto com o louvor com que eu fui conquistado. É aquele que abre o coração. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Aleluia. É isso que nós estamos precisando compreender. O nosso Deus é sobrenatural. O nosso Deus não é esse Deus que estão pregando por aí. Ah, aquele bêbado vai para o inferno. Olha que mentira. Enquanto a vida há,
Aquele bebinho que está ali, que ninguém dá nada por ele, se eu e você tiver paciência com ele, fomos lá e evangelizarmos e falar do amor de Deus para ele, ele pode se converter e nós ganhamos essa vida para o Senhor e ele mais tarde ser uma bênção na mão de Deus que fez os céus e a terra. O que eu aprendo com isso, meu irmão? O que eu aprendo com isso? Eu estava vendo o presidente do país criando mais um partido político. Será que nós precisamos de mais um partido político? Ou será que nós estamos precisando de homens de vergonha na cara, que respeitem esse país como ele é e não o venda como ele está sendo vendido? Será que muitas vezes nós precisamos de mais uma placa de uma igreja, um nome? Você quer ver o que é nomes horríveis de igreja? Entra lá no Google, não é esse mesmo, né? Se não for o Google, né? Google, peru. Aí clica, nome estranho de igreja evangélica. O que você acha de uma igreja? Ô irmão, onde é que você se congrega? Eu me congrego na igreja Cuspe de Deus. Cuspe de Deus. Outra, a espada de Jeová. O barro que Deus me fez. Está pensando que eu estou brincando? Entra lá no Google, vê isso aí. É nomes horríveis. Eles estão se preocupando mais com a placa da igreja do que com as vidas que se podem ser conquistadas. Eu fui ganho para Jesus através de um louvor. E às vezes você recebe a oportunidade para louvar o Senhor e você diz, eu não estou preparada, mas está preparada para ir para o inferno, né? Porque quem não está preparado para fazer a obra de Cristo, está agradando a quem? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, ou eu sirvo ao inimigo de Deus. Olha o versículo que nós lemos há pouco, como é que ele diz? A tua habitação está no meio do engano. Quem é que está no meio do engano? Quem é? Cadê o povo? Só os vivos. A tua habitação está no meio do engano. Quem é que está no meio do engano? O diabo, filha. O diabo, na medida que eu julgo, na medida que eu condeno, na medida que eu tiro de Deus, o meu coração está enganoso. Eu não tenho autoridade para julgar ninguém. Aí o que ele diz mais? Pelo engano reconhece o quê? Reconhecer-me diz Senhor. Aquela palavra que o pastor pregou no domingo, era melhor que ele tivesse ficado em casa de perna para cima. Que ele falou exatamente o que ele já conhece de mim. Não é assim, né? Olha o inimigo botando mais um engano no seu coração. Eu jamais terei coragem botar a minha bundinha na cadeira 3, 4 horas para fazer uma pregação para me bater em quem quer que seja. Porque primeiro, filho, a palavra de Deus é como ping-pong, é o novo. É como o ioiô, é o novo. O atualizado. O ioiô você joga ele aqui, ele volta. O ping-pong você joga, ele volta. A palavra de... Hã? Zum, zum. Que é zum, zum? Ainda tem essa é mais nova do que eu. Zum, zum. Era zum, que a gente jogava. O que acontece? A palavra de Deus, o pregador está escrevendo, tá? Mas o primeiro que Deus fala é com o pregador. Nós precisamos entender isso. Olha, quando ele diz a tua habitação está no meio do engano, ele está dizendo o teu coração está segundo o que agrada ao inimigo. Que é o inimigo que é o mentiroso, é o inimigo que julga, é o inimigo que condena. Mas o Senhor Jesus, ele diz o contrário. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. É isso que o Senhor quer. Que nós vivamos em união, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos recuar, que nós venhamos avançar, porque a nossa vitória está depois da muralha, minha filha. A nossa vitória está depois da muralha, meu irmão. Você precisa acreditar.
Aleluia! Glória a Deus. Recuar é perder, buscar, é alcançar o seu fim espiritual. Isaías capítulo 1, versículo 20. Isaías capítulo 1, versículo 20. Quem me dá hora aí? Eu acho que até o meu relógio está doido. Então o meu está certo. Obrigado. Amém? Olha só o que Isaías fala para o meu e para o seu coração. Como é que ele diz? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor te diz. Minha irmã, meu irmão, as dificuldades vêm para a minha vida e a sua vida todos os dias. Todos os dias nós vamos ter transtornos. Todos os dias nós vamos ter dedo maligno apontando para mim e para você. Sabe o que eu aprendo com isso? Ninguém sabe o deserto que você está enfrentando. Ninguém sabe quantas vezes você teve que tirar lágrima dos olhos de onde não existia mais lágrimas. Ninguém sabe quantas vezes você teve que se ajoelhar se o seu joelho não tinha mais rótulas. Ninguém sabe de quantas vezes você tem que chegar na sua cozinha, procurar falar com Deus e muitas vezes Ele não te respondeu. Glória a Deus, aleluia. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está dizendo: na medida que eu trago à tona a vida de alguém, eu estou esquecendo da minha. Eu estou esquecendo da minha vida e a nossa missão é não parar. A nossa missão é avançar para Cristo, é para Cristo, não é para a vida da Érica, não é para a vida do irmão, da irmã, é para Cristo. É isso que nós precisamos compreender. O nosso alvo é Cristo, é tanto que tinha aquele louvor: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Quem sabe? Nenhum inimigo nos... Como é que ele diz? E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo não resistirá. Acredita, minha irmã? Acredita? Você pode estar dizendo: esse pastor voltou mais doido do que ele já era. Esse pastor está todo remendado e ainda está pregando com esse poder. Ah, minha irmã, Glória a Deus. você tem ideia? Você queria estar como eu no deserto que eu estou? Mas no deserto não tem derrota para os valentes. No deserto tem vitória. Foi no deserto que Jesus venceu o diabo. Foi no deserto que jogaram José. Mas foi no deserto, Vaguinho, que ele saiu para a vitória. É isso que você precisa compreender. É no deserto que dá a nossa vitória, a minha e a sua. É nos problemas que Deus olha para você e te dá vitória. As tuas lágrimas, elas serão enxutas também no deserto. Você precisa acreditar. Deus é o Deus de bondade, é o Deus de grandeza, é o Deus que crê naquele que o busca, é o Deus que acredita na vida humana quando ninguém acredita mais naquela pessoa. É agora que ele diz: levanta-te, põe de pé, que eu sou contigo. Aleluia. Será que o Senhor, o Deus de Israel, será que Ele quer que você fique parado? Será que Ele quer que você recue? Será que Ele quer que você olhe para trás? Êxodo 14, 15. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Como é que ele diz? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? Meu irmão, Deus não quer você chorando nos cantos. Deus não quer você chorando o seu passado.
Deus não quer você preocupado com o que as pessoas acham, se você é perfeito ou imperfeita. Deus quer que você siga em direção a Ele. Glória a Deus. Ele disse, claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a quê? Senão por mim, só através de Cristo. Você não vai a Jesus através do pastor Messias. Você vai a Jesus quando você abre o seu coração de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Só na hora que nós abrimos o coração e deixamos Ele entrar, você vai ver a ação dele. Você vai ver o poder dele. Você vai ver ele dizendo a você: não temas, eu sou contigo. Acredita, ainda que todos se condenem, eu te amo de tal forma que eu dei a vida do meu filho por ti. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Antes que tu fosse gerado na madre da tua mãe, eu te escolhi. E é isso que Deus quer nessa noite. Que eu e você venhamos entender que não é Ele que precisa de nós. Não é Deus que precisa de nós. Não. Pastor, e se eu não receber Jesus na minha vida, Ele continua sendo Deus. E você continua sendo o quê? Uma pessoa programada para mais tarde colocar a sua vida na mão do inimigo. Agora, se você receber Jesus, Ele continua agora sendo Deus, que Ele não vai mudar nunca, mas guardando você. Porque Ele diz que ai daquele que toque, toque um dos seus ungidos. Porque é como tocasse na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Às vezes, nós andamos por aí e a gente passa um vento, vem uma porcariazinha de areia, pequenininha de nada, cai no olho da gente, sabe Deus como incomoda, né? A gente chora no meio da rua. Agora você tem ideia o que é uma pessoa falar de um crente, de um servo de Deus? Você está tocando na menina dos olhos de Deus. É por isso que essa pregação hoje está dizendo para mim e para você: parar nunca, recuar nunca, avançar sempre. Não olha para trás. Atrás está o seu passado, na frente está o seu futuro. Os seus acusadores, sabe por que eles te acusam? Porque eles têm um passado bem negro. Bem negro. Eu estava ouvindo ontem uma pregação, fazia muito tempo que eu não via pregador pregando um homem tão simples, pregando uma sabedoria tão grande daquela. Penas que quando eu coloquei na pregação, ele já estava terminando e não me veio nem o nome dele. Mas ele disse uma coisa tão fiel e justa: quando você vê o pregador batendo muito em pecadores, para trás que é ele que sai em pecado. Filho, eu só dou o que eu estou cheio. A Bíblia diz claro: a minha boca fala que o meu coração está cheio. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito não é lugar da gente usar metralhadora para todos os Tem até uma musiquinha lá da Bahia, né? Que agora eu me esqueci como é ela. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e as Rolling Stones. Aí depois tem uma metralhadora fazendo Assim está a língua de muitos crentes dentro da igreja. E não é para isso que nós fomos chamados. O título da nossa pregação está dizendo para quê? Você foi chamado foi para parar? Você foi chamado para recuar? Não, minha irmã, nós fomos chamados para avançar para os braços de Cristo. Nós fomos chamados para encontrar com Ele e Ele olhar para mim, para você e dizer: bem-vindo, filhinho de meu Pai. Vou encerrar essa pregação aqui para a internet. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, Deus de todo poder e glória, eu te agradeço, Senhor, por essa pessoa, meu Pai, que estava até querendo, meu Deus, dar um passo para trás. Mas eu creio que essa pregação, Senhor, entrou no coração dela. E ela não vai dar um passo para trás. Ela vai dar todos os passos
passos para frente para encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meu Pai. E assim eu abençoo todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.